Dia, bom dia. Hoje nossa conversa é sobre esporotricose humana. Esse tema ele é muito importante porque o número de casos de esporotricose humana tem aumentado muito na nossa região, aqui em Belém principalmente. Então, são casos que trazem dúvidas diagnósticas, principalmente, né, e manejo clínico. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. A esporotricose é uma micose subcutânea, né? Bem mais frequente do que a gente imagina. É mais frequente na América Latina e na Ásia. Ela pode acometer tanto o homem quanto as mulheres, em qualquer faixa etária. É causada pelo Sporotrix brasiliensis, que é o principal agente que tem circulando aqui no nosso país. E esse agente encontra-se nas vegetações, nos materiais vegetativos em decomposição, pode ser também encontrado no excremento de animais e no solo. E essa exposição ao fungo, ela pode se dar tanto de maneira recreativa, né, ou ocupacional, se você trabalha com animais, se você trabalha com vegetação, você pode, né, contrair a doença. Os Sporotrix brasiliensis e os Sporotrix schenck também, né, são agentes que existem e que podem levar à esporotricose humana, só que, como eu já disse, a brasiliensis é muito mais frequente aqui no nosso país. É um fungo que ele pode ter duas formas que a gente fala, né? Tanto leveduriforme quanto filamentosa. Então, se ela está dentro do nosso corpo, ela está numa estrutura leveduriforme. Se ela está na vegetação, ou então nos excrementos dos animais, ela está na forma filamentosa. E como se dá essa transmissão? Né, que a dúvida sempre é essa. Se dá principalmente pela inoculação traumática. E esse trauma ele pode acontecer tanto pelo vegetal, né, nos gravetos, né, pedaços de caule, de plantas, e pode acontecer também no contato com o animal doente. E nesse caso, o gato, né, é o principal animal transmissor. Ele também fica doente, né, pelo esporotrix. E esse gato doente, ele pode tanto arranhar, quanto só o contato mesmo da ferida na pele, né, humana pode levar ao adoecimento. Se a pessoa tiver algum trauma anterior, um microtrauma, um microarranhão, que às vezes a gente nem enxerga, por causa de alguma coçadura, né, ou então a cutícula que tirou, e só encostar no gato pode também adquirir a doença. Ou então, se o gato arranhar, né, obviamente que é uma inoculação traumática também, e tem casos, principalmente os oculares, que através do espirro do gato, né, a pessoa pode contrair a doença. E nós temos algumas formas clínicas, né, que a gente vai discutir para poder ajudar a gente nas hipóteses diagnósticas. Quem atende primeiro, geralmente, esses casos, né, é a atenção primária, que é a porta de entrada. Então, o paciente geralmente vai ou no posto de saúde, ou numa UPA, né, assustado com a lesão. Então, existem vários aspectos que essas lesões podem se manifestar. Então, na forma cutânea, os principais tipos é a linfocutânea, a cutânea fixa e a inoculação múltipla. Aí a gente vai ver cada uma delas. Então, o principal de tudo é a história clínica, né? Eu sempre falo isso, história clínica ajuda muito a gente no raciocínio, né, no nosso diagnóstico clínico, para a gente poder manejar o paciente o mais precoce possível. Então, o paciente geralmente tem um histórico de um trauma com um gato, né? Ou então tem o histórico de ter um gato com lesões no pelo, né? O que muitas vezes confunde as pessoas, isso é corriqueiro, né? A gente faz atendimento de vários casos de esporotricose, eles trazem essa queixa dizendo que foram pegar um gato que estava machucado porque achavam que era um machucado de briga, né? Então, o gato, quando ele tem essa queda de pelo, machucados no pelo, né, semelhantes, né, se fossem traumas, provavelmente aqui, por causa da nossa epidemiologia,
pode ser esporotricose, e não por causa de briga entre gatos, tá? Então, nós temos a mais comum, que é a linfocutânea. Como é essa forma? Ela é caracterizada pela lesão inicial, que geralmente é onde o gato traumatizou, arranhou, né, que inicialmente parecia muito pequena e depois vai aumentando. E com isso, é uma lesão nodular, geralmente eritematosa, pode ser ulcerada ou não, e geralmente vai aparecendo outros nódulos eritematosos no trajeto linfático. Por isso que o nome é cutâneo linfático, né? Então, geralmente é isso. Se dá pela lesão principal, onde teve a inoculação, e um acompanhamento de outras lesões nodulares, geralmente em trajeto linear, né, que é trajeto linfático, tá? Geralmente essas lesões são bastante dolorosas, os pacientes queixam de muita dor, muito incômodo, logo no início, principalmente quando ainda não estão em tratamento. Então, a gente vê que, geralmente, membros superiores é uma área muito acometida, né, porque é onde tem muito contato com o gato, principalmente quem cuida, né, quem dá banho, quem alimenta. Então, geralmente, o trauma acontece nessa região. Pode acontecer em outras áreas do corpo? Pode acontecer. Mas a gente vai ver como os membros superiores são bem mais comuns por causa da localização mesmo, né, do manejo com o gato. Então, a gente vê aqui a lesão inicial e, posteriormente, os nódulos surgindo linearmente, né, no trajeto linfático. São lesões bem inflamatórias, são quentes, geralmente, bastante dolorosas, né, que é uma das queixas que o paciente traz, é a dor. E aqui é uma paciente que a lesão inicial era essa, surgiram outras, e os nódulos do trajeto linfático, e aqui já depois de 2 semanas de tratamento, as lesões já em regressão. É uma regressão lenta, né? O tratamento ele pode demorar bastante, às vezes até 1 ano. Essa localização na região cervical não é muito comum, foi realmente um acidente, né, que o paciente teve com a unha do gato nessa região, e a gente vê o aumento do linfonodo, né, bem intenso, próximo aonde teve o trauma com o animal, tá? Então, tem essa característica de ter esses infartamentos ganglionares próximos à lesão. E volto a falar, o mais importante de tudo é o histórico, a epidemiologia, de ter tido contato com animal ou com planta. Aqui é o cancro inicial, a lesão inicial, que a gente chama, né, uma lesão nodular, uma úlcera central, e os nódulos eritematosos fazendo um trajeto linear. Essa lesão desse paciente, a gente pensa que é única, né, e não tem um linfonodo, mas aqui estava inicial, a gente palpou e sentiu essa cadeia de linfonodos começando a aumentar, né, e tem um trajeto linear, mas ainda não visível, como as outras, tá? Aqui foi o local do trauma, onde ele teve o contato com o animal doente. A diferença da cutânea fixa para a linfocutânea é que, geralmente, a lesão ela se manifesta só onde teve o trauma local, né? O trauma com a vegetação ou com o animal. Aqui, a nossa epidemiologia é muito mais frequente com o animal, e o caso que nós tivemos, que foi em contato com a planta, depois conversando, a paciente referiu que a vizinha tem gato doente, e ele anda pelo quintal. Então, com certeza, essa transmissão zoonótica ela está muito intensa, né, e prevalente na nossa região. Aqui, vários exemplos de lesões, né, para a gente ver como elas podem se manifestar de maneira ulcerada, aqui já com uma crosta central, geralmente eritematosa. Aqui já mais cicatricial, e outra cutânea fixa, onde a gente vê só a infiltração eritematosa no local onde teve o trauma. Então, a cutânea fixa é isso, é a lesão nodular no local do trauma, sem a cadeia de linfonodos, tá? E com o tempo, se não tratada, ela pode crescer, né, em extensão, como essa placa aqui, eritema infiltrada, com alguns pontinhos pretos, que a gente pode até fazer diagnóstico diferencial, com tuberculose cutânea,
ou com outras micoses profundas, como a coloblastomicose, que tem uma epidemiologia diferente, né? Já são pacientes que trabalham com lavoura, lesões de longo tempo de evolução. Esses casos da esporotricose, geralmente, a evolução não é tão lenta. Ela demora mais ou menos uma semana, um mês, para se manifestar. Isso depende muito da quantidade de fungos inoculados, depende muito da questão imunológica do paciente também, tá? A gente sempre, geralmente, tem a questão da úlcera, tá? Que pode ter crosta, e pode parecer cicatricial, mas tem que tratar aqui numa criança, inicialmente mais eritematosa, e aqui já é mais cicatricial durante o tratamento. E a inoculação múltipla, o nome já diz, né? A inoculação foi em vários lugares. Essa paciente que a gente teve, foi uma paciente que era veterinária, né? Então, ela trabalha com vários animais e ela cuidou de um animal doente que realmente estava muito irritado e arranhou ela em vários locais, né? E em vários locais houve inoculação. Ele era um gato que estava bastante doente, então tinha uma quantidade grande de fungos. A inoculação aconteceu em vários pontos, né, provavelmente com uma grande quantidade, e gerou lesão realmente em vários pontos da paciente, tá? Então, é importante, a classificação, ela é tranquila, é importante é o diagnóstico realmente, né? E eu trago aqui para vocês essa forma, porque é o que mais está acontecendo e a gente tem que estar preparado, né, para diagnosticar e atender esses pacientes. E não demorar muito, porque às vezes, principalmente quando é toplania fixa, às vezes quando chega, se a gente não se atentar à epidemiologia, a gente pensa que é uma furunculose ou um trauma local e tem tendência a passar antibiótico em vez de antifúngico, tá? Então, essa epidemiologia, essa história é muito importante aqui, ó. A gente vê que também foi em vários locais que a paciente teve arranhadura e a lesão foi se manifestando. Aqui no nodular, mais palpável do que visível, inclusive, tá? E a ocular? O histórico dos pacientes com a lesão ocular, geralmente é do espirro do gato, tá? O tratamento é o mesmo, e são as formas mais frequentes, né, que eu trouxe aqui. As demais são mais raras. Osteoarticular, né, isso depende muito também da imunidade do paciente, da localização da lesão. Se for uma lesão que seja próxima à articulação, a gente tem que prestar atenção nessa evolução do paciente, né? Se ele tem queixa de dor, normalmente a gente pede raio-x, se a lesão for muito intensa e o paciente queixar de dor articular. A gente pede raio-x ou ultrassom, dependendo do caso. A sistêmica também é mais rara, tá? Geralmente pode acontecer em imunodeprimidos. E a imunorreativa é quando o paciente tem uma reação à distância, que a gente chama, um processo inflamatório à distância. Os casos mais comuns é o eritema nodoso. O eritema nodoso, ele tem várias causas, entre elas causas infecciosas, e a esporotricose humana é uma delas. O diagnóstico, como eu já disse desde o início, é muito mais clínico e epidemiológico, tá? Dificilmente a gente precisa partir para o diagnóstico laboratorial. Só se a história for muito confusa, muito arrastada, mas na maioria das vezes não, ela é muito clara, né? É após o trauma local com o animal. Mas quando a gente precisa, né, a gente pode lançar mão, principalmente da biópsia, né, com histopatológico, e do exame micológico. O exame micológico direto, ele quase não identifica o fungo. Ele é mais feito para poder fazer a cultura e o microcultivo, né? Onde a gente tem uma cultura geralmente marrom, né? Marrom com algumas áreas mais claras, mais beges, e o microcultivo que chama em folhas de margarida.
A biópsia com histopatológico pode visualizar a estrutura fúngica, ou então vir com padrão granulomatoso, a esclarecer. Aí a gente une a clínica, né, com o padrão histopatológico. Pode vir a estrutura ou não. Os diagnósticos diferenciais, né, variam muito como a lesão se manifestou, como a lesão evoluiu. Quando a lesão é ulcerada e de longa data, um dos diagnósticos diferenciais importantes, principalmente aqui para a nossa região, a leishmaniose, né, tegumentar americana, e a piodermite, que são as infecções bacterianas em geral, né? Elas são os principais diagnósticos diferenciais da esporotricose humana. Os demais são mais raros e dependem muito da evolução do caso. Aqui a gente vê, né, a questão da leishmaniose, aquela lesão ulcerada, com a borda elevada, uma emoldurada. Uma diferença importante é que, geralmente, a úlcera da leishmaniose, quando não está com infecção secundária, ela é indolor, né? E a esporotricose, normalmente, é bastante dolorosa, principalmente quando tem o acometimento dos linfonodos, tá? Então, uma lesão ulcerada da esporotricose, quando a evolução é lenta, né, e demora 2 meses, 3 meses, ela pode, sim, confundir com o histórico da leishmaniose cutânea, tá? Com esse diferencial, que a leishmaniose cutânea geralmente também são em áreas endêmicas, é após picada de inseto, não tem histórico de trauma nem com vegetação e nem com animal. E, clinicamente, ela é indolor, tá? Clinicamente, elas podem se assemelhar, né, no seu aspecto morfológico, mas sintomatológico não. Então, essa é uma grande diferença, além da história clínica. E as piodermites, né, que variam entre, principalmente a furunculose, o ectima, elas são infecções bacterianas da pele, né, que podem acontecer espontaneamente ou após microtraumas, principalmente após microtraumas, né, onde você pode ter esse processo inflamatório, eritematoso, com geralmente nódulos, né, e pústulas centrais, tá? Então, é um quadro geralmente mais agudo, mais inflamatório, né, também doloroso, onde tem drenagem de secreção purulenta, e não tem o histórico do trauma com gato, né, e nem com a vegetação, tá? Mas é um diagnóstico diferencial importante, é o que geralmente se pensa primeiro, né, até pela sua frequência ser maior, e aí o antibiótico é prescrito. Mas, né, se você tiver prescrito um antibiótico, o paciente tiver feito o curso do antibiótico corretamente, e você vê que ele não melhora, a gente vai e parte, né, para a nossa segunda hipótese diagnóstica. Aí vamos investigar melhor, né, e ver que o antibiótico que faria efeito não fez, por esse motivo, porque não seria não seria a piodermite, e sim a esporotricose. O medicamento, né, de escolha, o tratamento de escolha, é o itraconazol. Tá? O itraconazol de 100 miligramas, a gente varia a dose entre 100 a 400 miligramas dia. O itraconazol é o padrão ouro para o tratamento de todas as formas clínicas. A gente vê aqui que as formas cutâneas, a forma mucosa, tanto imunocompetentes como imunossuprimidos, a osteoarticular e a sistêmica e a imunorreativa também, todas são tratadas com itraconazol, tá? Que varia nessa dose. Geralmente a cutânea, a ocular, a gente começa com 100 miligramas a 200 miligramas dia. E observa o paciente. Tem alguns cuidados que são interessantes e importantes, né? A gente vê a questão se o paciente está tomando junto com a alimentação, se ele está tomando outros medicamentos que podem causar interação medicamentosa, principalmente as estatinas, tá? Para a gente poder também ter uma evolução adequada desse quadro, né? E aí a gente vai acompanhando e pode aumentar ou diminuir essa dose conforme a resposta clínica.
Em média, né, esse tratamento demora de 6 meses a 1 ano. Então, é um tratamento longo, realmente, né? A gente acompanha o paciente pelo menos uma vez ao mês para ver evolução clínica, para ver a questão de exames laboratoriais devido ao uso do medicamento, tá? Algumas situações, a gente pode utilizar a terbinafina também, de 250 miligramas, mas principalmente para essas formas cutâneas e mucosas e imunocompetentes, tá? A gente pode utilizar em crianças, né? A gente pode somar com o itraconazol também, caso não haja uma resposta, com 2 meses de tratamento. Mas, no geral, a resposta com itraconazol, ela é muito boa, tá? Então, a terbinafina fica, geralmente, em segundo plano, assim como o iodeto de potássio. O iodeto de potássio é uma droga um pouco mais complicada, porque ela precisa ser manipulada, né? Não são todas as farmácias de manipulação que conseguem manipular essa solução aquosa, como ela é, na concentração que ela é, tá? E ela é indicada também nessas formas cutâneas e mucosas e imunocompetentes. Ela não é indicada nas demais formas sistêmicas e osteoarticulares, tá? Então, ela é utilizada também quando o itraconazol não responde, né? Então, o paciente passa 1 a 2 meses acompanhando o paciente já em dose plena, né, de 400 miligramas de itraconazol, a gente pode lançar mão também do iodeto de potássio, tá? Como substituto. Anfotericina são para pacientes mais que estão internados, né, que precisam de medicação sistêmica, são casos mais graves, geralmente as sistêmicas, né, as indicações, os casos sistêmicos que precisam desse medicamento. Tratamento adjuvante que a gente consegue fazer, e é muito bom, a gente não pode esquecer, é a termoterapia, né? É a bolsa de água quente, tá? É muito interessante a gente fazer isso. E é muito bom a gente fazer 3 vezes ao dia, prescrever 3 vezes ao dia. O que eu percebo na prática, a maioria dos pacientes não conseguem fazer 3 vezes ao dia, fazem 2, eu já acho ótima a resposta. Ajuda muito, né? Como é um fungo que eu falei que muda, né, o seu estado conforme a temperatura, esse aumento da temperatura local é ótimo, né, para marcar a sua forma que fica no corpo humano, tá? Então, essa compressa morna, pelo menos 2 vezes ao dia, é um tratamento adjuvante muito importante, interessante e fácil de fazer e ajuda na evolução clínica dos pacientes. Então, o paciente chegou com a esporotricose, a gente pode começar o itraconazol e a termoterapia adjuvante, que o paciente geralmente, na sua maioria das vezes, vai evoluir bem, principalmente se for um paciente com pouco tempo de evolução, tá? A gente tem também outros tratamentos adjuvantes, como a crioterapia, a eletrocirurgia, isso já é feito mais em referência, né, em poucos casos que precisa, de algumas lesões residuais, com mais difícil resolução. Então, tem alguns estudos que mostram fazer crioterapia e eletrocirurgia para ajudar nessas lesões que são mais resistentes e mais refratárias ao tratamento sistêmico. Então, já para finalizar, né, nossa conversa, uma conversa rápida e direta, né, voltada mesmo para somente quem está na ponta, atendendo, recebendo esses pacientes. O prognóstico, na maioria das vezes, é muito bom, com cura total, resolução total. A gente percebe como é que a gente vai saber se já ficou curado ou não. Isso é importante. E a gente vê a reptilização total da lesão, a gente vê que não tem mais aquele eritema inflamatório, nem edema, não tem mais nódulos, nem linfonodo. O que geralmente fica realmente são cicatrizes, né? Porque como é uma lesão profunda, ela tende a deixar uma cicatriz local, mas aí você percebe que é uma lesão cicatricial, que não tem atividade ali.
Então, geralmente, a gente faz o tratamento até chegar na fase da cicatriz. Chegando na fase da cicatriz, a gente faz mais 30 dias de medicação para poder dar alta medicamentosa para o paciente, tá? Porque é muito difícil a gente ter certeza, né, quando cicatrizou, porque às vezes os retornos são mensais ou então até de 2 em 2 meses. Mas geralmente, mesmo sendo mensal, né, o paciente ele não tem muita noção quanto tempo faz que já cicatrizou totalmente. Ele acha que a cicatriz ainda é uma lesão, uma doença. Então, é importante a gente avaliar isso e ver. Não, ela está cicatrizada, vou passar mais 30 dias no medicamento e posso dar alta medicamentosa, tá? Raramente nós temos anquilose ou amputação de extremidades por causa de acometimento osteoarticular, e os óbitos também, que bom, né, não são muitos, principalmente imunossuprimidos, que já aconteceram no nosso país. E a questão da profilaxia, né, a gente tem que se proteger, a gente tem que orientar. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, educação, né? Educação e saúde é muito importante. A gente disseminar esse conhecimento, falar sobre a doença, para as pessoas saberem que existe, que se o gato tiver com o pelo, né, que não esteja intacto, esteja parecendo machucado, pode ser a doença. O centro de zoonoses sempre atende, né, de demanda espontânea, pode, se tiver dúvida, pode levar o gato, que eles fazem um exame, né, diagnosticam, geralmente os casos humanos eles enviam aqui para um serviço de dermatologia da UEP. Então, você se proteger, né, é uma profilaxia, principalmente se você trata ou lida com gato, né, usar as luvas, as roupas para cobrir a pele, calçado adequado, se você tiver plantas também, em locais que tiver os animais também. Aí você também faz parte da profilaxia, incentivar a guarda responsável de animais, né? Você não abandonar, cuidá-los de verdade desses animais. E quando eles morrerem, não pode enterrar nem jogar em terrenos, né? Isso é muito importante também, porque o fungo dissemina, tá? Então, o certo, o correto é cremar o animal morto, tá? Quando morrer de esporotricose, o certo, o correto, né, para ajudar na quebra dessa transmissão, é a cremação do animal, tá? Muito obrigada. O manejo inicial é você tratar essa parte da profilaxia, né? O Chan perguntou, a parte da profilaxia eu já acabei de falar, mas ele perguntou também qual manejo a gente faz inicialmente, né? Quando tiver uma arranhadura, uma mordida de gato. Então, a gente tem que fazer a limpeza mesmo local, né? Até que quem sofre, né, esses arranhões, essas mordidas de animal que não está doente, tem que ter esse cuidado, né? Primeiro lavar mesmo a água corrente, passar água, sabão, como qualquer outro ferimento, né? E se for mais profundo, a gente pode usar antissépticos no local também, né? E se estiver deixando cicatriz, a gente pode usar cicatrizantes, mas o ideal mesmo que todo mundo pode fazer é lavar com água e sabão, sem medo, né? E várias vezes ao dia. Tá? Os desafios dos pacientes imunocomprometidos, eles geralmente são atendidos já em referências terciárias, né? Os pacientes imunocomprometidos, eles podem ter a lesão disseminada, pode haver disseminação para outros órgãos, então eles geralmente são manejados já em ambiente hospitalar, né? E normalmente o medicamento de escolha já é a anfotericina que é feita somente em ambiente hospitalar. Então, são pacientes que são manejados de maneira diferente, tá? É isso. Obrigada.